Fala aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos resolver as questões de inglês da prova da ESA do ano de 2024. Então vamos lá, vamos partir para nossas questões. Nós temos aí, 10 questões de inglês, né, como é de costume. Bom, essa prova aqui, pessoal, do ano de 2024, ela é uma prova que tem bastante texto aí. Então eu vou tentar ser o mais rápido e o mais breve possível, tá? Pra gente não ficar perdendo tanto tempo aqui. Bom, questão de número 41 é uma questão aí de plural dos substantivos. Ela diz o seguinte, ó. Fill in the blanks with the appropriate nouns in the correct plural forms. Preencha as lacunas com os substantivos apropriados em sua forma plural correta. Então, aqui, nessa questão, a gente nem ia precisar fazer a leitura desse texto, porque quando a gente olha ali para as alternativas, a gente tem ó, heroes, photos, bodies, wolves, feet, children's, tá? Então a gente só precisa saber o plural dessas palavras. Aí vamos lá. A gente tem aqui, ó, as duas primeiras palavras aí são palavras que terminam em ó. Então, a gente tem, ó, palavras, calma aí, palavras terminadas em ó. Em ó. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter dois plurais aqui, ó. A gente tem as palavras ali que são comuns, algumas palavras comuns de aparecer. Então, essas palavras comuns, elas formam o plural acrescentando ES. Que palavras são essas? A gente tem, por exemplo, ó, o tomato no caso, potato, que é batata. A gente tem o hero. Então, essas palavras aqui, quando a gente tiver a formação de plural, elas vão acrescentar ES. Já outras palavras são palavras reduzidas ou abreviadas, né? Que são chamadas aí de apócops. Reduzidas. E quando a gente tem a formação de plural dessas palavras, a gente apenas vai acrescentar S, porque ela mantém aí a regra original, tá? A regra original, né, essas palavras que terminam em O, que são reduzidas ou estrangeiras, elas mantêm a regra original de formação de plural, tá? Então, que palavras são essas? A gente tem, por exemplo, photo, a gente tem auto, automobile, nós temos vídeo, nós temos piano, por exemplo, pianoforte. Então, essas palavras, elas são palavras reduzidas ou palavras estrangeiras aí que formam o plural apenas acrescentando S. Aí vamos lá, a gente tem aqui ó, a primeira sendo hero. O hero é uma palavra comum, então ele forma o plural aí acrescentando ES. A gente pode ter letra A, letra B, letra C não pode, aqui a gente pode eliminar. A gente pode ter letra D e a letra E. Já aqui ó, na segunda, a gente tem photos. Photos é uma palavra reduzida, então ela forma o plural apenas acrescentando S. Então não pode letra A, pode letra B, não pode letra C, que já também já eliminamos, pode letra D e pode letra E nesse caso, tá? Então, com essa definição aqui de palavras terminadas em O, a gente já conseguiu eliminar aí, ó, duas alternativas. A gente tem também algumas palavras que terminam em Y, algumas palavras comuns, tá? Que terminam em Y e ela vai ter uma formação de plural ali específica. A gente vai ter o seguinte, se a palavra termina em Y, e antes dela a gente tem uma vogal, ó, uma vogal e depois o Y, a gente vai ter o plural da seguinte maneira. Deixa eu botar aqui de azul para ficar ali tudo padrão. Vogal, aqui, ó, plural. Vogal mais Y, consoante mais Y. A gente vai ter o seguinte, se ela termina em vogal mais Y, a gente apenas acrescenta S. Se ela termina em consoante mais Y, a gente vai retirar o Y e vai acrescentar IES. Então, ó, olha aqui, ó, a gente tem a palavra body. Body é corpo, corpo. Então, a palavra body, ela termina em consoante mais Y. Vou botar aqui embaixo, ó. Consoante mais Y. Então, quando a gente vai formar o plural, a gente retira esse Y e acrescenta IES. A gente pode aqui na letra A? Pode, mas a gente já eliminou. A gente não pode aqui na letra B. Repare ó, que eu tenho Y e depois eu acrescento o S. Isso aqui não pode acontecer, então a letra B está errada. Ficamos aí com duas alternativas, D e E. Então, essas daqui estão corretas. A gente viu aqui também, ó,
duas palavras não, uma palavra, no caso, uma palavra que termina em F. A gente viu também a regra de palavras que terminam em F ou FE, que formam o plural de maneira irregular. Quando a gente tem essas palavras, a gente vai retirar o F ou o FE e vai acrescentar VES na formação de plural. Que palavras são essas? Em outras aulas eu já deixei aí várias palavras comuns de aparecer. Então aqui agora eu vou botar outras palavras que eu acabei não colocando nas aulas anteriores. Então, ó, eu tenho aqui a palavra wolf, nós temos loaf, que é fatia. Nós temos half, por exemplo. Nós temos aí calf, self, que a gente vê, né, lá nos pronomes. O leaf, que seria folha. Então, repare, essas palavras terminam com F e formam o plural de maneira irregular. Quando a gente tiver a formação do plural, eles vão perder, né, esse F ou FE e vão acrescentar aí essa terminação VES. A gente vai ter o seguinte: wolf vira wolves, loaf vira loaves, fatias, half, que é metade, vira halves, metades, calf, que é bezerro ou filhote, tá? O calf ele pode significar aí filhote em alguns contextos. Então, ó, calves vira calves, self vira selves. A gente vê lá nos pronomes reflexivos, os pronomes, né? Que os pronomes no singular tem o self e os pronomes no plural tem os selves aí. Então lembra lá que é interessante. Nós temos aí, ó, leaf vira leaves. São folhas, leaves, folhas aí, tá? Então a gente tem essas palavras que terminam em F e F ou FE, que formam o plural de maneira irregular, então a gente acrescenta VES. Aí repare aqui, ó, a gente pode ter a letra A, que a gente poderia ter a letra A nesse caso, mas a gente já eliminou. A gente pode ter a letra B, mas também já eliminamos. Letra C não poderia, ó, repare. A letra D e a letra E mantém aqui, então sim, a gente pode manter aí. Nós temos aí a formação correta do plural. E por último, nós temos aqui, ó, o foot e chilled. Algumas palavras, pessoal, elas formam o plural de maneira irregular, alterando a sua estrutura interna. A sua estrutura interna. Que palavras são essas? A gente vai ter o man, a gente já viu lá em outra ocasião. A gente tem o foot, a gente tem o chilled, a gente tem ox, a gente tem person, por exemplo. Então essas palavras, elas formam o plural de maneira irregular, alterando a sua estrutura interna. O man com A vai para man com E. O foot vai para feet. O child vai para children. Deixa eu dar uma chegada para cá. Deixa eu chegar um pouco isso aqui para cá só para enquadrar. Isso aqui também. Tá de azul para diferenciar. Children. Ox vira oxen. E people. Person vira people. Tá? Então, ó, repare, nós temos aqui, ó, foot. Ele vai para feet quando a gente fala de plural. Aqui a gente tem, então mantém. E child, que é criança, vai para children, crianças. Repare, ó, aqui eu tenho children com S e aqui eu tenho children normal. A gente não pode ter esse S aqui, então a gente pode eliminar a alternativa letra D. Chegamos aí na alternativa correta, a alternativa letra E. Ok? Então, ó, nessa questão aí a gente nem precisava fazer a leitura do texto. Mas vamos lá, vamos só ler o texto aí, só para a gente treinar. Formação de combatentes. Com a formação de disciplina e treinamento, a Academia de Suboficiais molda os seus alunos em heróis. As fotos dos distintos alunos do passado relembram os futuros sargentos do legado que eles irão receber. Marchando em ritmo sincronizado, eles aprendem a se mover como uma unidade única, não deixando nenhum corpo para trás. Eles gastam horas aperfeiçoando suas habilidades de campo ou montando estratégia como lobos na selva. Seus pés os conduzem através de longos exercícios e caminhadas. No fundo, esses aspirantes a guerreiros desejam proteger as crianças inocentes de sua terra natal, que depende deles
depende de sua força e sua dedicação, tá? O texto fala sobre isso daí, mas a gente só precisava saber aqui a formação correta dos plurais, tá? Então, alternativa letra E, a nossa alternativa correta. Bom, vamos lá, continuando. Nós temos questão de número 42, nós temos o seguinte, uma questão de interpretação de texto, ó. Marque, relacione os tópicos, match the topics with the short test describing the activities that Brazilian Army carries out. Relacione os tópicos com os textos curtos descrevendo as atividades que o Exército Brasileiro executa. Vamos lá, a gente tem aqui essas definições, pessoal, que diz o seguinte, a gente tem operação de combate, assistência humanitária, educação e serviços de honraria. As operações de combate ali, elas falam sobre ações militares, né? Ações militares para a defesa ali do território e a manutenção da paz ali, da soberania nacional, tá? Então isso aí que fala sobre a operação de combate, operações de combate. Assistência humanitária fala ali do apoio a populações, né, afetadas por desastre, crises, por exemplo. Educação fala ali sobre a formação, o treinamento ali dos soldados e dos profissionais, né, daquele contexto militar. E serviços de honraria fala sobre participação de cerimônias, desfiles, medalhas ali, a representação da instituição. Ok? Então vamos lá, nós temos aí 4 textos. A, B, C e D. A gente precisa relacionar essas definições aqui com os textos. Bom, vamos lá. Letra A, o texto aqui de letra A. Ele fala o seguinte, nós conduzimos atividades comemorativas e reconhecemos o valor dos veteranos de forma a respeitar os seus serviços, incluindo o reconhecimento com medalha. Então, serviços de honraria é o mais adequado ali, né? Já que fala de participação de cerimônias e fala ali, né, do reconhecimento com medalha. Então, essa parte aqui, no começo ela é interessante. Vou botar aqui porque eu gostei de botar isso aqui, Aí vamos lá, continuando. Nós temos, nós apoiamos atividades cerimoniais do Estado e visitas de oficiais de alta patente e realizamos pesquisas e registros da história do Exército Brasileiro como parte da história mais ampla do Brasil. Então, o primeiro ali é o número 4, serviços de honraria. B. Nós estamos preparados para agir decisivamente na guerra. Para fazer isso, nós devemos usar a força e proteger nós mesmos em ambientes onde a ameaça causa danos à nossa nação. Interessante isso daqui, Nós estamos preparados. Deixa eu botar isso aqui. Nós estamos preparados para agir decisivamente na guerra. Para fazer isso, devemos usar a força para nos proteger em ambientes onde ameaças causam danos à nossa nação. Aí ele continua. O trabalho de manter a prontidão contra forças inimigas está no centro do que fazemos como organização. Nos damos as habilidades e as ferramentas para responder a qualquer situação. Lutar é o nosso trabalho e nós treinamos para ser excelente nisso. Enquanto esperamos que a luta nunca aconteça, nós devemos estar preparados para fazer e prevalecer quando o Brasil precisa de nós. Aqui fica bem claro, né, pessoal? Principalmente aqui nesse começo que a gente está falando de operações de combate. Operações de combate aí, a gente já pode eliminar algumas. A gente começa com A4, então a letra A não pode, a letra B pode, a letra C pode, a letra D não pode e a letra E pode. Aí depois a gente foi com B2, ou B1, desculpa. Então, aqui poderia, mas a gente já eliminou. Aqui pode, aqui não pode, aqui poderia e aqui também não pode aí. Então, com essas duas a gente consegue chegar na resposta correta, que é a alternativa letra B. Mas vamos ver aí para a gente confirmar. Vamos lá, vamos ler o terceiro texto. Ele fala o seguinte, o nosso pessoal é altamente especializado. Educação. Deixa eu botar aqui. Vou botar de azul também. O nosso pessoal é altamente especializado. Nós aperfeiçoamos a nossa profissão e sabemos como aplicar habilidades militares como parte de uma equipe, operando em ambientes complexos e incertos.
A New Soldiers Training, o treinamento de um novo soldado começa quando eles se juntam ao exército. Eles aprendem como trabalhar como uma equipe e seguir instruções detalhadas. Eles aprendem instruções detalhadas. Ninguém trabalha sozinho. Como uma equipe, os cadetes, os estudantes e os recrutas aprendem a trabalhar rapidamente para completar tarefas. Eles aprendem habilidades básicas como manuseio de armas, primeiros socorros e exercícios, marcha. Isso tudo é parte de desenvolver uma cultura de performar tarefas em situações difíceis sob a direção de um líder em uma equipe. Bom, aqui fica bem tranquilo também, quando a gente tem, eles aprendem a fazer várias coisas. Isso aqui está relacionado à educação, à formação, o treinamento e o aperfeiçoamento profissional dos soldados, tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter lá 3 educação, e, bom, pelo menos bateu aqui, só sobrou o número 2, vamos fazer a leitura aí, ó. Nosso pessoal responde rapidamente a eventos em desdobramento. Nós treinamos para operar em condições difíceis e em uma variedade de ambientes. Nós temos veículos e aeronaves, bem como o pessoal treinado para operá-las e rapidamente implementá-las em locais de desastre. Opa, interessante essa parte aqui. Está de vermelho. Bem como o pessoal treinado para operá-las e rapidamente implementá-las em locais de desastre. O Exército mantém especialistas que podem avaliar a escala de um desastre e determinar o que fazer com o pessoal e o equipamento que nós temos disponíveis. Então, aqui ficou interessante também. Pode avaliar a escala de um desastre e determinar o que fazer. Aí, então, fica claro que a gente está falando aqui de número 2, né? A assistência humanitária, que fala sobre apoio ali a populações afetadas por desastres ou crises, tá? Então, a gente chega aí na alternativa, a gente confirma que a alternativa letra B está correta. Não. Deixa eu botar. Cadê? Letra A não, letra C não, letra D não, letra E também não. Alternativa correta aqui na questão de número 2, alternativa letra B, pessoal. Essa daqui é uma questão clássica aí de interpretação de texto. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, questão de número 43. Uma questão de tempos verbais. Ela diz o seguinte, Use the correct verb tense to complete the text. Use o tempo verbal correto para completar o texto. Bom, pessoal, já mencionei isso em outra aula. Quando a gente tem assim textos e ele pede para a gente completar com tempos verbais, a gente precisa se apoiar a aquelas palavras, né, que estão relacionadas aos tempos verbais, ali, aos marcadores temporais. Então, a gente viu ali um texto, viu questão, né, uma questão de tempos verbais, a gente precisa se apoiar aí nos marcadores temporais para a gente responder essa questão rapidamente. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui e a gente vai fazendo a marcação desses marcadores temporais. Eu digo o seguinte, a Brazilian NCO in UN Force, um suboficial brasileiro na Força das Nações Unidas. O Sargento Torres é um sargento de pelotão brasileiro em uma força de proteção das Nações Unidas em um campo de refugiados no meio da zona de guerra. A missão dessa força é proteger os refugiados de bandidos locais, milícias e beligerantes. Eu nem sei o que significa isso daqui, mas deve ser alguma coisa ruim, tá? Então, bandidos, milícias e beligerantes. Bom, uma organização humanitária. A gente vai ter aqui, RUNS. RUNS, nesse caso, pessoal, é administrar. RUNS, uma organização humanitária, administra o acampamento, enquanto Torres e os seus companheiros providenciam segurança. Aqui a gente não tem nenhum marcador temporal, apesar da gente ter aqui a presença do Willy,
Aqui a gente não tem, por exemplo, o uso do presente simples. Porém, aqui, pessoal, nessa parte bem aqui embaixo, a gente tem a presença do quê? Do presente contínuo ali depois do will, tá? Desculpa. A gente aqui depois, no caso, né, continuando, ó, uma organização humanitária administra o acampamento enquanto Torres e seus camaradas providenciam. Isso daqui está no presente. Presente. Então, eu posso dizer que uma organização humanitária administra, enquanto eles providenciam ali segurança. Segurança. Então, como eu não tenho a presença aí de presentes contínuos, eu vou ficar aqui, eu vou deixar essa lacuna aqui por último. Vou para a próxima lacuna aí. Vamos lá, a gente continua. Segurança. Ó. Uma semana atrás, agora sim, a gente tem a presença de um marcador temporal interessante. Eu vou botar aí, ó, de rosa, porque eu gosto de botar os marcadores temporais de rosa. Uma semana atrás, combatentes bloquearam uma rota de suporte. Aqui a gente tem um momento específico, um momento definido no passado. E isso é característica aí de passado simples. Aí vamos lá. Uma semana atrás, combatentes bloquearam uma rota de suporte. A gente pode ter letra A? Pode. Pode ter letra B? Pode. Pode ter letra C? Pode. Pode ter letra D? Não pode. Pode ter letra E? Pode. Então, ó, letra D já tira aí. Bom, uma semana atrás, vou só botar aqui, ó, simple past. Simple past. O apoio do meu tablet, ele tá estranho, por isso que... Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Ele estava se movendo muito, por isso que eu estou errando. Aí vamos lá. Uma semana atrás, combatentes bloquearam uma rota de suporte. Apesar do racionamento, Torres e seus soldados, né, seus camaradas, não comeram nada por 3 dias e estão em sua última garrafa de água, em um clima quente, seco e desértico. Aqui, ó, a gente de novo vai ter a presença de um marcador temporal, ó. For 3 days. For 3 days. Isso daqui é característica de tempos perfeitos, o presente perfeito. A gente vai ter o for, a gente vai ter o since, por exemplo. A gente vai ter o already, o just aí. Então, ó, aqui eu vou utilizar o presente perfeito. Vamos nas alternativas. A gente pode ter letra A? Não. A gente pode ter letra B? Pode. Pode. A gente poderia ter letra D? Poderia e poderia ter. A gente pode ter letra I aqui. Então a alternativa letra A está incorreta. Lembra? Have mais verbo no particípio passado. Isso daqui é uma característica de tempos perfeitos. Vamos lá. Continuando. Os refugiados, especialmente crianças, estão... refugiados, especialmente crianças, estão morrendo em uma taxa crescente agora. E os trabalhadores humanitários alertam que centenas mais perecer em breve se o campo de refugiado não receber água ou alimento. Ó, repare aqui, ó, eu também tenho a presença de marcador temporal. Aqui embaixo, deixa eu botar, aqui embaixo e aqui, ó. Esse sinal é característica de presente contínuos. Aí a gente tem aqui o sujeito, ó. Refugees, especialmente crianças, sujeito no plural. Então a gente vai ter aqui, ó, o are dying, pode. O died, não, porque não pode ser o died. O died é passado simples e a gente tem aqui, ó, o now, que é um marcador temporal de presente contínuos. Is dying não pode, pessoal, porque a gente tem aqui, ó, plural, refugiados e crianças. Ó, children no plural, ó, refugiados e crianças. Então, ó, o verbo to be conjugado ali para a terceira pessoa do singular está errado. Não pode. A gente pode tirar a letra C, a gente pode tirar a letra B. Chegamos aí na alternativa letra E, ó. Poderia ser a letra D, mas a gente já eliminou. E pode ser a letra E aqui. Pode ser a letra E aí. E aqui na última lacuna que ele fala ó, que os trabalhadores humanitários alertam que mais centenas irão perecer. Aqui a gente tem o sum. O sum, ele pode ser utilizado aí com o futuro simples ou com o presente contínuo quando a gente fala que algo vai acontecer no futuro.
Então, ó, aqui a gente tem, ó, perishing, porém, a gente tem o gerúndio, mas a gente não tem o verbo to be. Então, aqui não poderia. E o restante a gente tem o futuro simples aqui. Então, a gente confirma que a alternativa letra E está correta. Alternativa letra E está correta aqui. A gente precisa se basear, pessoal. Aqui eu fiz a leitura completa do texto, tá? Só não li essa parte, ó. O sargento Reis e outros soldados permanecem firmes e alerta, apesar de sinais de desidratação e fraqueza pela fome ali, tá? Então aqui a gente precisava ler o texto e prestar atenção nos marcadores temporais para a gente responder essa questão aí, ó. Deixa eu só colocar só alguns marcadores temporais que são importantes, ó. A gente vai ter o seguinte, a gente tem o present, continuous, a gente vai ter, ó, o now, this moment, at this moment. Isso daqui significa que a gente fala de uma ação em andamento no momento da fala. Moments. A gente tem, ó, o present perfect. Vou botar alguns só. Nós temos o just, para falar que algo acabou de acontecer. Already. A gente tem o for. A gente tem o science. Deixa eu dar uma diminuída para botar o science aqui. Deixa eu só jogar para o lado. A gente não perder muito tempo aqui. Science. Science. Tá? Então, essas daqui são algumas das palavras que costumam aparecer. Aí, ó, repare, ó, o science e o for. O for apareceu bem aqui em cima, característica aí de presente perfeito, no caso. Aí, vamos lá. Futuro simples, a gente viu ali o soon, e o presente simples a gente já viu em outros casos, tá? Então, ó, a gente teve um texto, se eu não me engano, foi na prova anterior, que era uma questão de interpretação de texto, mas aí a gente treinou legal lá, né, os marcadores temporais, então dá uma olhadinha aí, ok? E a gente tem aqui, botei só o presente contínuos, que eu acabei não colocando em outros casos. A gente também tem o passado simples, que eu já coloquei também em outras aulas aí. Só vou colocar aqui o presente perfeito e o presente contínuo, que eu acho que eu não falei, tá? E o soon, deixa eu botar só o futuro simples. Simple future, no caso. Simple future. A gente vai ter aí, ó, o soon. Também palavras, ó, relacionadas com next. Então, ó, next week, next month, next years. Tá? Então, next aí, ó, tonight, tomorrow. Tá, ó, tomorrow. Significa que eu vou fazer algo amanhã, vou fazer algo mais tarde, tonight. Tá? Então, essas palavras aí estão associadas a esses tempos verbais. Questão de tempos verbais, vocês precisam estar ligados aos marcadores temporais aí. Bom, vamos lá, continuando. Essa questão aqui é uma questão um pouquinho mais chatinha, então acho que aqui a gente vai perder um pouco mais de tempo. Vamos lá, pessoal. Essa questão de número 44, ela fala aí dos adjetivos indefinidos e pronomes indefinidos. Ela diz o seguinte, ó, complete a história com os adjetivos e pronomes indefinidos corretos. A gente vai ter aqui um diálogo, né? Esse diálogo, e a gente vai ter aqui ó, o uso dos pronomes indefinidos e adjetivos indefinidos. A gente precisa saber como utilizar corretamente os adjetivos indefinidos em frases afirmativas, negativas e interrogativas para poder utilizar corretamente os pronomes indefinidos. Porque os pronomes indefinidos, eles derivam aí desses adjetivos indefinidos. Então a gente vai ter os adjetivos indefinidos mais uma palavra ali, né? Eles vão ser compostos ali para eles serem pronomes indefinidos. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. A gente vai ter, ó, que palavras são essas? A gente vai ter, ó, o some, a gente vai ter o N, e a gente vai ter o no. A gente precisa saber como utilizar essas palavras corretamente. A gente vai ter o seguinte, o some, pessoal, ele vai ser utilizado em frases afirmativas e frases interrogativas. Quando o some é utilizado em frases afirmativas e interrogativas, ele possui o sentido de algum, um pouco, alguma coisa, né? Algum e um pouco ali, ó. Algum. Vou botar só algum, tá? E um pouco também, aí vocês podem anotar aí porque aqui não vai caber. E aqui também, interrogativa, vai significar algum. Quando a gente utiliza aqui ó, o some em interrogativa, ele só vai ser utilizado para... Ele vai ser só utilizado
quando a gente oferece alguma coisa e espera que a resposta seja positiva. Eu falo o seguinte, ó, você gostaria de um pouco de açúcar? Aí a gente já espera que a resposta dele seja positiva. Imagina que você veja, né, a mesa da pessoa, você está servindo ali uma pessoa e você vê a mesa dela sem açúcar, aí você fala, você gostaria de um pouco de açúcar? Aí você faz essa pergunta já esperando que a resposta dela seja positiva. Ou você está oferecendo alguma coisa. Aí, tá? Então, por isso a gente pode utilizar o some com o sentido de algum em frases interrogativas. Mas, normalmente, a gente vai ver ele sendo utilizado em frases afirmativas com o significado de algum e um pouco. A gente vai ter também o N. O N ele vai ser utilizado em 3 casos: afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos lá. Em frases afirmativas, afirmativas, interrogativas, negativas. Em frases afirmativas, ele vai ter o sentido de qualquer. Qualquer. Acho que dá para ver bem, né? Dando para ver legal, não dá? Tá. Qualquer. Deixa eu dar até uma aumentada, acho que dá até para aumentar um pouquinho. Não, depois eu dou uma aproximada aqui. Qualquer, tá? Ele vai ter o sentido de qualquer. Já em frases interrogativas, ele vai ter o sentido de algum. Sentido de algum, semelhante lá ao sentido do some em frases afirmativas. E em frases negativas, ele vai ter o sentido de nenhum. Nenhum. Então é importante que a gente saiba como utilizar. O N, viu em frase afirmativa, significa qualquer. Viu em frase interrogativa, significa algum. Viu em frases negativas, significa nenhum. Presta atenção, isso aqui é importante. E por último, a gente vai ter o no. O no, ele vai vir acompanhado de um substantivo. Substantivo. Isso daqui é apenas para o adjetivo indefinido, que é o no, tá? Já os pronomes indefinidos, eles não precisam seguir essa regra aqui de o no mais substantivo. Mas o no, adjetivo indefinido, quando ele vier aí na frase, ele vai vir acompanhado de um substantivo. E vamos lá, a gente vai utilizar o no, pessoal, em frases afirmativas. Em frases afirmativas. Aqui, ó. Com o sentido de nenhum, semelhante ao N em frases na negativa. Sim, o N em frases na negativa é bem semelhante aqui ao no em frases afirmativas. Então, ó, a gente utiliza o no numa frase afirmativa e a gente coloca aí, né, quando a gente utiliza o no em frases afirmativas, a gente vai fazer uma negação. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa, eu coloco no, eu falo, eu não vi alguma coisa, eu vi nenhuma coisa, eu vi coisa nenhuma. Seria algo mais ou menos assim a tradução. Bom, sabendo disso, a gente sabe utilizar aí os adjetivos indefinidos. Os pronomes indefinidos vão derivar dos adjetivos indefinidos. Então, nós vamos ter, por exemplo, um pronome indefinido referente à pessoa. A gente vai ter a junção do some, any ou no, mas a palavra no ou body, one ou body. Isso aqui se refere a pessoas. Quando eu quero me referir a coisas, eu utilizo o think. Então, ó, coisas. E quando eu me refiro a lugar, eu utilizo o where. Então, lugar. Aí vai ficar, por exemplo, ó, somebody, ó. Somebody. Anybody, ó. Deixa eu ver aqui. Anybody. Nobody. Nobody. Aí só lembrando, aqui só o adjetivo que possui essa regra de adjetivo mais substantivo. Bom, vamos lá, vamos responder, vamos ler esse diálogo aí. Sabendo disso, isso aqui é importante, bizu interessante isso daqui. Sabendo disso, a gente consegue responder. Aqui, pessoal, eu vou ler e já vou jogar a tradução correta aqui para a gente não perder tempo. Ele diz o seguinte, ó. Durante uma patrulha, um pelotão de manutenção da paz das Nações Unidas, o Sargento Reis e o seu esquadrão escanearam, analisaram os arredores da área cuidadosamente. O Sargento Reis diz: tudo parece. A gente também tem o every, ó. O every é um dos casos aí, mas eu não falei nele porque não vai ser interessante a gente ver aqui nessa questão, tá? Mas o every, ele também, ó, é um pronome definido aí. Bom, ó, tudo parece estar calmo ao redor. Eu não vejo sinal de perigo, mas permaneçam em alerta. Repare, ó, frase afirmativa com sentido negativo. Eu não vejo sinal de perigo.
Nós podemos ter o no? Sim, sim. Podemos ter o N ali? O N ficaria assim, ó. Eu vejo qualquer sinal de perigo. Lembra? Afirmativa. Eu vejo qualquer sinal de perigo. Não faz sentido naquela lacuna. Então a gente elimina ele. Deixa só o no. Eu não vejo nenhum sinal de perigo, mas permaneça em alerta. O Cabo Santos diz: Nós estamos vigilantes, Senhor, mas eu sinceramente espero que nada ruim aconteça hoje à noite. Entretanto, nós estamos preparados para responder a qualquer situação. Bom, aqui a gente tem duas lacunas. Aqui a gente diz o seguinte: nada ruim. Então, no mais coisa, né? No, nenhuma coisa. Nada ruim aconteça. A gente tem aqui uma frase na afirmativa. A gente quer utilizar aí uma frase na afirmativa com sentido negativo, então eu vou colocar o no. Então, nada ruim aconteça. Nothing. Aí a gente tem o nothing aqui, ok? O nothing aqui, ok? Aqui a gente poderia ter, mas a gente já eliminou a letra C. Aqui a gente tem o anything. O anything é a mesma coisa, ó. Any, qualquer, think, coisa. Eu sinceramente espero que qualquer coisa ruim aconteça hoje à noite, entretanto, nós estamos preparados para responder a qualquer situação, tá? Então, ele fala aqui, sinceramente, espero que nada ruim aconteça. O N ali não faria sentido. O N não faria sentido. Nesse caso, podemos eliminar. E o nothing aqui permanece. Aí aqui ele continua, nós estamos preparados para responder a qualquer situação. Aí sim, N em frases afirmativas significa qualquer. Então aqui, o mais adequado seria N. A gente tem no aqui. E eu sinceramente, nós estamos preparados para responder a nenhuma situação? Não faz sentido. O N faz sentido, faz sentido, faz sentido e faz sentido. Aqui a gente pode eliminar a alternativa letra A, nesse caso. Aí, e continua, O soldado Costa diz, existe se movendo mais adiante na escuridão, Sargento Reis. Você pode ver? É um cachorro? Existe alguma coisa ou existe qualquer coisa? Existe alguma coisa. Então lembra, frase na afirmativa, a gente tem o some, no sentido afirmativo significa algum, mas think significa coisa. Existe alguma coisa se movendo. Vou tentar botar aqui em cima. Something. Existe alguma coisa se movendo na escuridão. Existe qualquer coisa? Não faz sentido. Existe alguma coisa? Sim, sim, sim e sim. A gente mantém aí, né? B, D e E. E ele continua. É um cachorro? O Cabo Santos diz, eu acho que é uma pessoa. Eu acho que é uma pessoa. Está vindo na nossa direção. Alguém está vindo na nossa direção. Alguma coisa ou alguém está vindo na nossa direção. Repare aqui, que eu tenho frase na afirmativa. Então eu tenho sentido de algum ou alguém. Somebody pode? Pode, 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 pode. O anything não pode. Alguma coisa, qualquer coisa está vindo na nossa direção. O anything não faz sentido ali. Alternativa letra E. Não pode. Aqui, Somebody, alguém está vindo. Alguém está vindo na nossa direção. O sargento diz: pegue suas armas, se cubram, né? Pegue um cover, se cubra e saquem suas armas. Eu irei alertar ele ou ela de nossa presença. Nós devemos seguir as regras de engajamento. O sargento Reis continua: existe alguém aí? Is anybody there? Nações Unidas, pare ou eu irei atirar. Aí a gente lembra lá, o N em frases interrogativas tem o significado de algum. Então, existe alguém aí? Existe alguém? O nobody não faz sentido aqui, Existe ninguém aí? E primeiro a gente só utiliza ele em frases afirmativas, então nobody ali não faria sentido. A gente já eliminou a letra E, mantém a letra B e a letra D. E por último, a letra D a gente já eliminou, né? No caso do anything aqui, eu não tinha percebido. Só sobrou a letra B, tá? Então, e por último nós temos, apesar da missão ser de manter a paz e segurança, o Sargento Reis está preparado para proteger os seus homens a qualquer custo, a qualquer custo e garantir que ninguém coloque em risco a sua unidade. Ninguém, pessoal,
nobody, em frases afirmativas com o sentido negativo. Então, ó, ele garante que ninguém coloque em risco a sua unidade. Nobody. Anybody. Anybody, tá? Aqui, pessoal, o foco mais estava no conceito, porque senão a gente ia perder muito tempo aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer a leitura e ver o que mais se adequa. A gente precisa saber isso daqui para a gente conseguir responder essa questão tranquilamente e com velocidade, tá? Aqui, como eu fui explicando e fui jogando em sentido, a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo aí. Mas aqui a gente tem esses conceitos aí que vão ajudar, né? Vão facilitar aí na hora de responder a questão. Chegamos aí na alternativa correta, alternativa letra B. Bom, continuando, nós temos aqui ó, a questão de número 45, agora uma questão de interpretação de texto e vocabulário. A gente precisa, né, de um pouco de vocabulário para a gente responder essa questão. Ela diz o seguinte, ó. Escolha os adjetivos mais adequados para fazer o texto, né, o texto coerente, para a gente ter esse texto aqui coerente. Então a gente vai ter a leitura desse texto e a gente precisa preencher com os adjetivos que estão bem aqui. Bom, para a gente não perder tempo, eu vou fazer o seguinte. Ó. A gente vai ler por parágrafo. No primeiro parágrafo, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3 e 4. Então eu vou pegar e vou botar esse aqui de azul e vou pegar aqui, ó, pra gente não se confundir, pra gente não se perder também, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1. No segundo parágrafo, vou botar de vermelho. A gente vê o seguinte, ó. O segundo parágrafo vai ter aqui, ó. A gente vai ter apenas um. Apenas uma lacuna ali. Então, ó, interessado, 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 interessado. 1, 2, 3 e 4, ó. Interessado. Vou botar aqui. Interessado, ó. Aqui a gente já sabe que vai ser interessado, ó. Não mudou? No terceiro parágrafo a gente tem, ó, 1, 2, 3, ó. No terceiro parágrafo a gente vai ter 2, ó. Nesse caso aqui a gente vai ter 2. Então vou botar de laranja. 2, 2, 2. E no último parágrafo a gente só vai ter 1. Então vou botar de rosa. Isso aqui é só para a gente não se perder na hora da leitura, tá? Então, só para a gente visualizar aí mais rápido, né? E ficar mais fácil aí na hora que a gente estiver fazendo a leitura e jogando ali os significados. Tá? Questãozinha tranquila, questão de vocabulário. Você só precisa ler o texto e jogar para ver o que faz sentido. Deixa eu dar só uma diminuída. Calma aí. Deixa eu só ler aqui o título logo. Ó. O título diz o seguinte, ó. A rotina de um sargento de pelotão modelo. Então, a rotina de um sargento de pelotão modelo. Melhorou. Vamos lá. Bloquear. Diz o seguinte, ó. A rotina de um sargento de pelotão modelo sargento de pelotão modelo, uma figura crucial na unidade militar, é de diversas responsabilidades e desafios. Enquanto eles podem ser em manter a disciplina, eles nunca estão com os seus subordinados. Na verdade, eles entendem a importância de serem com os soldados e os cabos dentro da unidade. Então, no primeiro parágrafo, ó, a gente vai utilizar esses adjetivos aqui, ó. Eu falo o seguinte, a rotina do sargento, né, modelo é uma figura crucial aí na unidade militar, é cheia de diversas responsabilidades e desafios, ou é diferente de diversas responsabilidades e desafios? Aqui, ó, repare que diferente não faz sentido. Aí a gente continua. Enquanto eles podem ser bom ou lamentarem, ó, a gente tem bom e lamentar, ó. Enquanto eles podem ser bom e manter a disciplina, eles nunca estão irritados e generoso, tá? Então, ó, eles nunca estão irritados com os soldados, os seus subordinados. Na verdade, eles entendem a importância de serem gentis com os soldados e os cabos, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, eu já vou jogar direto para a gente não perder tempo. Eles podem ser bom, faz sentido,
Aqui, ó, o sorry é lamentar, não faz sentido, ó. Eles podem se lamentar de manter a disciplina? Não faz sentido. Eles podem ser bom, podem ser bom, podem ser bom. Então a gente fica aí com a alternativa letra A e a alternativa letra C. E aqui, ó, na terceira, a gente continua. Eles nunca estão irritados com os seus subordinados, ó. Irritados, irritados. Eles nunca são gentis com os seus subordinados? Nem faz sentido, a gente pode eliminar aqui a alternativa letra C. Só com essas três primeiras a gente consegue chegar na alternativa letra A. Aí vamos lá. Eles, na verdade, entendem a importância de serem gentis com os soldados e os cabos dentro das unidades. Com isso, pessoal, só precisava ter um pouquinho de vocabulário aí para vocês interpretarem. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Baseado, né? Vamos preencher as lacunas aí baseado na alternativa letra A, para ver se vai fazer sentido. Se não fizer sentido, a gente volta e procura aqui uma que faça sentido. Aí vamos lá. O sargento de pelotão, os sargentos, né, de pelotão são comprometidos com o crescimento e o bem-estar de sua equipe. Eles estão interessados no desenvolvimento profissional dos soldados, oferecendo direcionamento e mentoria. Eles também dedicam à missão da unidade. Eles se dedicam à missão da unidade. Como qualquer um sargento de pelotão às vezes se sentem cheios, né? Se sentem esgotados. Feed up é cheio e esgotado. Ó. Se sentem cheios e esgotados com as demandas de sua função. Entretanto, o seu comprometimento permanece firme, já que eles estão cientes de que as suas ações podem influenciar o sucesso ou a falha da missão. Se qualquer erro ocorrer, eles lamentam. Agora sim o sorry faz sentido. Eles lamentam sobre as consequências e assumem a responsabilidade pela liderança de sua equipe e aprendem e melhoram. A função de um sargento de pelotão é diferente das outras patentes, exigindo uma forte liderança, enquanto eles têm momentos de medo e hesitação. Eles não deixam que esses sentimentos os vençam. Eles performam os seus deveres com diligência, sempre ciente do impacto no impacto na moral e na performance da sua unidade. Então a letra A aqui fez total sentido, pessoal. Aqui, ó, a gente nem precisa perder tanto tempo. Aqui é realmente vocabulário. Aqui jogou o que faz sentido ali e vai marcando. Cheia, repleto, bom em manter a disciplina, nunca estão zangados com os seus subordinados. Eles entendem que precisam ser gentis com os soldados e os cabos. Eles estão interessados no desenvolvimento dos soldados. Às vezes, né, eles estão esgotados das demandas de seu cargo. Eles lamentam quando um erro acontece e o trabalho, né, da sua patente é diferente de outras patentes, tá? Alternativa letra A faz sentido aí. Vamos lá, continuando para a gente não perder tempo. Questãozinha 46 de artigos. Muito interessante essa questão aqui. Ó. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. If necessary, fill in the blanks with definite or indefinite articles to have a coherent text. Ó, se necessário, preencha as lacunas com o artigo definido ou indefinido para ter um texto coerente, tá? Aí, quando não precisar, a gente não precisa de artigo, tá? Ele já deixa aqui nas alternativas. Vamos lá. Vamos fazer a leitura desse texto aí. Ele diz o seguinte, ó. Brazilian Army replaced FN-4 with Imbel IA-2. Bom, o exército brasileiro substituiu o fuzil FAL pelo Imbel IA-2. Eu acho que é assim que se fala, né? Imbel IA-2. Aí. Vamos lá. O Imbel IA-2, o fuzil Imbel IA-2 é uma arma de fogo versátil a serviço do exército brasileiro. Bom, vamos começar já respondendo, pessoal. Aqui a gente tem um adjetivo junto de um substantivo. E eu me refiro, né, eu utilizo esse adjetivo junto com esse substantivo de maneira geral para me referir ao fuzil IA-2 ali, tá? Então eu falo o seguinte, ó, o fuzil IA-2 é uma arma versátil a serviço do Exército Brasileiro. Então, a
versatile firearm. Por quê? Porque ali a gente tem uma palavra que começa com o som de consoante e eu utilizo aqui de maneira geral para me referir àquele rifle. Então eu vou utilizar um artigo indefinido. A gente vê essa regra lá dentro do curso, tá? Eu explico lá com mais detalhe. Se eu explicar aqui, a gente vai perder muito tempo. Vamos lá. Então, ó, o fuzil IA-2 é uma arma de fogo versátil a serviço do Exército Brasileiro. Aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente tem algo específico. A gente tem, ó, the Army, Navy, the Air Force. Isso aqui eu estou me referindo às Forças Armadas, então eu me refiro ao Exército, à Marinha e à Força Aérea. Aí eu me refiro às Forças Armadas específicas de uma região, de um país. Então, as Forças Armadas brasileiras, a Força Aérea brasileira, a Marinha brasileira, bem como a gente pode ter, por exemplo, o governo. O governo é uma coisa específica, ó. The government. Então a gente utiliza o artigo definido para se referir a algo específico, o governo, o exército, a marinha e a força aérea. Então aqui eu vou utilizar um artigo definido, ó, a serviço do exército brasileiro. The State-Owned Company é a companhia estatal Imbel, Indústria de Material Bélico do Brasil, produz o rifle, o fuzil IA-2, que vem gradualmente substituindo o desatualizado fuzil FN-FAL. Esse moderno fuzil de assalto tem ganhado popularidade entre os soldados devido à sua excepcional precisão, durabilidade e adaptabilidade. Aqui a gente tem essa lacuna. Aqui, ó, eu mencionei isso em outras aulas. A gente vai ter o seguinte, a gente tem popularidade. E popularidade é um substantivo incontável. Substantivo incontável. Antes de substantivos incontáveis, nós não utilizamos artigos indefinidos. Aí, e aqui, como eu estou utilizando de maneira geral, eu também não vou utilizar o artigo definido de, no caso, tá? Então aqui, ó, a gente não vai utilizar. Nesse caso, no final eu vou botar aqui uma anotação aí relacionada aos artigos, quando a gente não deve utilizar o artigo indefinido de. O artigo indefinido e ou em. Aí continua. O fuzil IA-2 também oferece uma rápida mudança de cano para diferentes necessidades de missão. Different mission requirements. Diferentes necessidades de missão. Além disso, o IA-2 possui um trilho tático que permite o acoplamento de acessórios adicionais, como mira ótica, laser e flashlights. Lanternas e lanternas aí. Bom, aqui interessante, pessoal, a gente tem essa lacuna aqui, ó. Repare que depois dessa lacuna, a gente vai ter o seguinte, a gente tem, ó, a adicional, e depois de adicional, a gente tem acessórios no plural. Antes de palavras no plural, nós não utilizamos o artigo indefinido. Então, ó, esse rifle ele possui um trilho tático que permite o acoplamento de acessórios adicionais. Como eu também me refiro de maneira geral, também não vou utilizar o artigo definido de, no caso, tá? Então aqui, ó, não utilizamos, porque a gente tem aqui, ó, plural. Plural. Aí, né, como mira ótica, laser e lanternas. Com uma excepcional performance e adaptabilidade, o fuzil IA-2, o Imbel, né, IA-2, tem melhorado muito as capacidades operacionais do Exército Brasileiro. Ó, repare, ó, The Brazilian Army, Exército Brasileiro, fazendo dele uma arma útil. De novo, a gente tem aqui, ó, adjetivo e substantivo. Mas vamos lá. Fazendo dele uma arma útil na defesa do Brasil. Depois a gente tem o nome de um país. Aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte. A useful weapon. Aqui eu tenho esse adjetivo, mais esse substantivo, me referindo a esse fuzil também de maneira geral. Então eu devo utilizar um artigo indefinido aqui. Agora, qual artigo indefinido eu devo utilizar? Eu devo utilizar o a ou devo utilizar o when? Bom, pessoal, existem algumas palavras que começam com vogal, porém elas têm o som de consoante. Que palavras são essas? Então, a gente tem useful, é uma palavra.
A gente tem uniform, que também é uma palavra aí que começa com uma vogal, mas tem som de consoante. Universidade. O E também, ó, European, tá? Iwi. Aí. Então, essas palavras, elas começam com uma vogal, porém elas têm som de consoante. E quando a palavra começa com som de consoante, a gente deve utilizar o EI, tá? Sem esse Nzinho aqui, tá? Então, a gente vai utilizar um artigo indefinido aqui, porque eu tenho um adjetivo mais um substantivo me referindo a esse fuzil de maneira geral. E aqui, ó, eu vou utilizar uma palavra, né? Eu tenho uma palavra que começa com som de consoante. Apesar de começar com uma vogal, aqui eu tenho som de consoante, então eu vou utilizar o EI nesse caso. E por último aqui a gente tem essa lacuna, que é Brasil. Lembra, a gente não vai utilizar artigos definidos antes de nomes de países, cidades e estados. Então aqui a gente não pode utilizar aí o artigo definido de nesse caso. A gente poderia utilizar se a gente tivesse nome de países compostos com United, Union, Kingdom. Então, ó, a gente tem, ó, Kingdom. Tá? Essas palavras aqui, e né, a junção também de ilhas, arquipélagos no caso, ilhas. A gente tem também os casos que a gente deve utilizar os artigos definidos e indefinidos lá no curso, mas aí aqui, ó, quando a gente tem nomes compostos, aí sim a gente utilizaria o artigo de. Mas quando a gente tem nome de país assim, ó, único, no singular, né? Fala, né? A regra diz que é no singular, tá? Mas é sozinho, simples, assim, um nome simples como esse aqui, que é o Brasil, a gente não vai utilizar artigo definido nesse caso, ok? Então deixa eu só alterar a cor aqui para a gente visualizar mais fácil, ó. 1, 2, aqui também e aqui também. Então nesses casos aí a gente vai ter o EI. A gente pode manter a letra A, B, a C, a letra D não pode, a letra A pode. Depois a gente tem o artigo definido. A gente pode ter A, B, C. Aqui a letra D a gente já eliminou. A letra E também não pode, ó, porque a gente tem um artigo indefinido. Aí ele continua, a gente tem aqui um substantivo incontável, então a gente vai ter sem artigo. Então, sem artigo, sem artigo, sem artigo. Aqui, como a gente já eliminou aquelas duas últimas ali, então não vou falar delas. Aí a gente continua, né? Continua. Aqui também não vamos ter o uso de artigos, porque a gente tem aqui uma palavra no plural e de maneira geral. Então, ó, não facilitou, a banca não facilitou aí para vocês. Ela continua e a gente tem aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver onde a gente está. Useful. Então a gente utiliza um artigo indefinido com uma palavra que começa com som de consoante. A gente pode ter letra A, a gente não poderia ter a gente não poderia ter letra B aqui, e a gente pode ter letra C. E por último, a gente tem aqui Brasil e a gente não utiliza artigo definido antes de nome de países. Então aqui a gente não pode ter letra A. Então a letra B pode ser eliminada por causa desse, e a letra A pode ser eliminada pela última ali. Então chegamos aí na alternativa letra C, nossa alternativa correta, tá? C, E, D, artigo, sem artigo, sem artigo, E e sem artigo. Questão de interpretação de texto não, de artigos aí, uma questão interessante também, tá? Então vamos lá, continuando, para a gente não perder tanto tempo. Estou passando um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Mas é para a gente não perder tanto tempo aqui. O foco mesmo está na revisão aqui, ó, dos assuntos que eu vou colocando. Aqui eu fui rápido, então aqui a gente poderia falei, né, bem legal disso daqui que é interessante. Aqui também, mas vamos lá, vamos continuar para a gente não perder tempo, no final eu faço a revisão aí. De novo, né, a revisão geral no caso do que a gente viu. Vamos lá, a questão de número 47 diz o seguinte, uma questão interessante de pronomes, essa daqui. Ela fala, ó, evite repetição no texto, substituindo, avoid repetitions in the text by replacing the underlined phrase with the right pronouns. Ó. Evite repetição no texto, substituindo as frases sublinhadas com o pronome adequado. Pronome adequado. Nessa questão aqui, a gente vai utilizar principalmente 3 tipos de pronomes, pessoal. Quais são eles?
os pronomes que funcionam como sujeito. Vou botar aqui embaixo, ó. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, a gente vai falar dos pronomes que funcionam como sujeito e dos pronomes que funcionam como objeto, aí, complemento dos verbos, no caso. E a gente também tem os adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos, eles sempre vão ser acompanhados de substantivo. Substantivo. A gente vai ver esses dois pronomes aí. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui logo os pronomes pra gente ir direto. A gente vai ter, ó, os pronomes que funcionam como sujeito da oração. No caso, eles vêm aqui, ó, antes de verbos, são. Vou fazer o seguinte, ó. Pra gente não errar. Vou botar isso aqui. Vou botar, ó, esse aqui de laranja. Vou botar os adjetivos possessivos de rosa. E de vermelho eu vou deixar os que funcionam como sujeito. E de azul eu vou deixar também os substantivos. Para a gente não se confundir. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte, ó. Alguns pronomes funcionam como sujeito da oração. Que pronomes são esses? A gente tem o I. Nós temos o you. Primeira pessoa do singular. O you, segunda pessoa do singular. O he. Acho que dá para botar embaixo do outro. O he. O she. E o it. Referente, ó, à terceira pessoa do singular. Ele, ela e para coisas. Nós temos we, que somos nós, you, que são vocês, e o they, que são eles ou elas. Nós temos aqui, ó, agora, os que funcionam como objeto. Então, eles vêm aqui, ó, completando o sentido de um verbo. Nós temos o me, nós temos o you, nós temos o him, nós temos o her, nós temos o it, nós temos o us, nós temos o you, nós temos o them. Nós temos o then. Esses de laranja funcionam como objeto e vêm depois aí de verbos ou preposições. E a gente tem também os pronomes que funcionam como adjetivos possessivos, ou seja, eles sempre vêm acompanhados de substantivos. Quais são eles? A gente tem o my, a gente tem o your, a gente tem o his, a gente tem o her, bem semelhante ali, ó, mesma escrita. A gente tem o its, com S. Nós temos o our, o your e o their. O their. Então, esses pronomes aqui que vão ser utilizados nessa questão. De vermelho, funciona como sujeito. De laranja, funciona como objeto. De rosa, funciona como adjetivos possessivos. Bom, vamos lá. Vamos ler. Fazer a leitura. Maria Eduarda, Change of Career. A mudança de carreira da Maria Eduarda. Maria Eduarda era uma professora de inglês em uma escola privada em Três Corações. 7 anos atrás, ela viu um desfile militar no dia da independência e pensou sobre se juntar ao exército brasileiro. Primeiro, Maria Eduarda Husband, o marido de Maria Eduarda, então eu estou falando aqui, ó, de um caso possessivo. O marido de Maria Eduarda não apoiou a mudança de carreira radical de Maria Eduarda, porque o marido da Maria Eduarda estava muito preocupado sobre essa mudança de carreira, sobre a mudança de carreira dela. Bom, vamos lá, vamos parar aqui para a gente responder, ó. Aqui eu tenho o seguinte, pessoal, eu tenho um caso genitivo, então eu falo que o marido dela não apoiou. Eu posso trocar isso daqui, Maria Eduardas, com esse caso genitivo ali, por um caso possessivo, que é o adjetivo possessivo. Então, repare, eu tenho a presença aqui de um substantivo, Maria Eduarda, e eu posso utilizar agora um adjetivo possessivo referente a uma mulher ali, ó. Então eu vou utilizar aqui, ó, de rosa, uma her. O marido dela, então her husband, o marido dela não apoiou. Her
Aqui a gente, letra A, pode ter. O she não pode. Nesse caso, o she não expressa posse ali, porque o she ele é utilizado aqui, ó, como sujeito de uma oração. Her pode e her pode. Então, a alternativa letra B já pode ser eliminada. Ó, seu marido, né, o marido dela, não apoiou a mudança radical de carreira de Maria Eduarda. Por quê? Porque o marido da Maria Eduarda, ele estava muito preocupado. Ele estava muito preocupado. Ó. Repare, ó. Maria Eduarda, husband, estava muito preocupado. Aqui, de novo, eu tenho agora, pessoal, Maria Eduarda, caso genitivo e o husband, tudo sublinhado. Então, eu estou me referindo a ele. E depois dele, repare que eu tenho aqui, ó, verbo estava muito preocupado. Aí, né, eu tenho ali esse complemento aqui que eu vou botar de azul também, tá? Tudo logo. Estava muito preocupado. Ele estava muito preocupado. Então a gente pode ter o seguinte, a gente pode ter um pronome que vem antes de verbo, pronome que vem antes de verbo, assumindo a função de sujeito. Ele estava muito preocupado. Quero me referir a uma pessoa do sexo masculino? He. Pode, letra A? Pode. Pode, letra B? Não pode, porque aqui, apesar da gente ter um pronome que funciona como sujeito, ele se refere à mulher. Então, letra C não pode. Letra D pode e letra E pode. Ele estava muito preocupado com o quê? Com a sua mudança radical de carreira. Ele estava muito preocupado com isso. Isso aí, tá? Ah, Emerson, tô na dúvida. Pula ela então, vamos pular ela. Pula ela. Bom, aí ele continua. Por outro lado, o Maria Eduarda, a mãe e o pai de Maria Eduarda encorajaram ela, porque a mãe e o pai de Maria Eduarda estavam muito orgulhosos da decisão da filha. Bom, aqui a gente pulou o it's, pulamos essa parte aqui. Agora a gente vai para esse daqui, ó. Daqui. Vamos lá. Pulamos esse aqui, tá? Que é o it. Aí a gente vai, ó. A mãe e o pai de Maria Eduarda encorajaram. Encorajaram quem? Encorajaram ela. Então, repare, ó. Eu tenho aqui de vermelho sujeito. Depois eu tenho de azul o verbo. E depois eu tenho de laranja o objeto ou o complemento. Então, eles a encorajaram. Eles a encorajaram. Aí, vamos lá? Então, a gente pode, ó, ter o seguinte, a gente pode ter esse pronome aqui, que é o her, significando aí, ó, significando não, né? O her com a função de objeto. A gente pode. A gente não pode, a gente poderia ter aqui, mas a gente já eliminou ali o rim. A gente pode aqui, a gente pode. Aqui, ó, ele também não facilitou, tá? Porque repare, ó, ele não vai facilitar para vocês. Mas vamos lá. Encorajou ela porque o mãe e o pai da Maria Eduarda estavam muito orgulhosos. Agora eu tenho aqui, ó, estavam muito orgulhosos da decisão de sua filha. Eles estavam orgulhosos. De novo, agora eles assumem a função de sujeito da oração. E eu me refiro a duas pessoas, que é a mãe e o pai. Eles estavam muito orgulhosos. Depois a gente tem aqui um verbo e depois a gente tem um complemento, que eu botei aí tudo de azul para a gente não confundir. Então aqui eu vou utilizar um pronome que se refere à terceira pessoa do plural e assume a função de sujeito. Então, eles. Pode letra A, pode letra D e não pode letra E. Aqui a gente pode eliminar a letra E. Só sobrou então a alternativa letra A e a alternativa letra D, que a gente vai matar pelo it. Pelo it. Bem aqui, ó. Repare, pessoal, que aqui eu tenho, ó, her radical career change, a sua mudança radical de carreira. Mas aqui, ó, ele já fala, ó, ele não apoiou o quê? A mudança radical de carreira de Maria Eduarda. Ele estava muito preocupado sobre isso. Repare o seguinte, a gente tem aqui a presença de uma preposição. Deixa eu botar de outra cor, quero botar de outra cor, vou botar de rosa, para a gente não confundir. A gente tem aqui a presença de uma preposição, e depois de preposições, nós utilizamos aí, né? Depois de preposições e depois de verbos, utilizamos o caso aqui
né, do pronome que funciona como objeto. E repare também que a gente não vai ter aqui, ó, um substantivo depois dessa palavra sublinhada. Ó. Não temos um substantivo, porque a gente precisa de um adjetivo possessivo, mais um substantivo. Aí, tá? Então, por isso que eu deixei ela por último, só para a gente falar, né, nesse ponto bem aqui, ó, nesses dois pontos, da preposição e dos adjetivos possessivos acompanhando os substantivos. Repare que aqui eu tenho um its. Its. E its, ele é, ó, do caso lá dos adjetivos possessivos, e os adjetivos possessivos precisam de um substantivo ali. A gente não poderia utilizar its ali. A gente pode eliminar a letra D. Ficamos aí com a alternativa letra A, a nossa alternativa correta. A gente precisa substituir essas frases, né, em negrito por pronomes adequados aí, tá? Então a gente tem aqui, ó, os que funcionam como sujeito, os que funcionam como objeto e os que funcionam como adjetivos possessivos. Chegamos na alternativa correta, alternativa letra A nessa questão. Bem interessante aí essa questão aqui. Dá para dar uma treinada legal nela aí. Vamos lá, continuando a questão de número 48, para a gente tentar finalizar rápido. Ele fala o seguinte, ó. Leia o texto. O sargento, ó, leia o texto, ó. O sargento, o suboficial, né? O suboficial dirigiu-se ao batalhão. Deixa eu só botar isso aqui pro alto, para não ficar atrapalhando aqui. Vamos lá, de novo. Ó. O sargento, o suboficial, dirigiu-se ao batalhão com um poderoso discurso, coragem e disciplina. Ele disse: são as marcas registradas de um verdadeiro soldado. A tropa sentiu um surto, uma onda de orgulho enquanto eles ouviam. Aí a questão continua. Which part of the text contain a possessive case? Ó. Qual parte do texto contém um caso possessivo? Essa questão aqui ela é muito interessante. Aí vamos lá. A gente tem, ó, o sargento, o suboficial dirigiu-se ao batalhão com um poderoso discurso. Bom, aqui a gente não tem nada. Coragem e disciplina, ele disse, aqui também a gente não tem, ó. São as marcas registradas de um verdadeiro soldado. Opa, aqui a gente já tem, ó, um caso aí, que é a preposição of. São as marcas registradas de um verdadeiro soldado? Interessante. A tropa sentiu um surto de... Opa, a gente tem dois casos aqui, ó. Um surto de... uma onda de orgulho. Bom, deixa ela aí também, ó. Enquanto eles ouviam. Essa questão aqui, ela é interessante. A gente pode eliminar a letra A, B e E de cara, porque a gente não tem nenhum caso possessivo nessas alternativas. Aqui na letra C a gente tem esse off e aqui a gente tem esse off. Um desses aqui representa aí o caso possessivo, ou seja, expressa posse. Olha, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Quais palavras expressam o caso possessivo? Bom, primeiro são os pronomes possessivos, os casos possessivos dos pronomes. Então, a gente já viu até aqui, ó, os adjetivos possessivos. Vou ver se eu boto em pé ou de lado. Acho que eu vou botar do lado, tá? Então, vou botar aqui, ó, os pronomes. Vou botar aqui só para a gente treinar. Pronomes, que são os casos possessivos, né? Nós temos os adjetivos possessivos, e nós temos os pronomes possessivos. Vou botar PP, pronomes possessivos. A gente vai ter o seguinte, adjetivos possessivos, a gente viu o my, o your, o his, o her, o its, o our, o your e o their. Não, deixa eu pular. Só pra gente revisar legal. There. Já os pronomes possessivos, eles servem para substituir um substantivo mencionado. Então, a gente vai ter o mine, o yours, o his, o hers. Não temos um equivalente para o its, ours, yours de novo, e o theirs. Repare que eles têm, ó, essa terminação S aqui, ó, e são utilizados aí para substituir um substantivo já mencionado. Então, esses pronomes expressam posse, contém aí casos possessivos. A gente vai ter também o pronome que funciona lá, né, como pronome relativo ou pronome interrogativo em alguns casos, que é o pronome rules. Então, ele também fala sobre posse.
Pronome rules, posse. A gente vê também os casos genitivos. Caso genitivo, né? Genitivo, que é o seguinte. A gente vai ter o apóstrofe S. Aí. Apóstrofe S. Vou botar de vermelho, peraí. Esse aqui de vermelho. A gente tem, então, os pronomes. E a gente tem o caso genitivo. Esses são os principais casos de pronome, esses são os principais casos possessivos. Então a gente tem os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos, expressando posse. A gente tem o pronome ruse, né, que funciona como pronome relativo e pronome indefinido, pronome relativo e pronome interrogativo. E a gente também tem o caso genitivo aí, ó, que é o apóstrofe S. A gente também vai ter o seguinte, a gente vai ter, deixa eu botar de vermelho, o preposição of. São of, expressando posse. Of, expressando posse. Só que aqui nessa questão ele foi bem maldoso, pessoal. A gente estuda lá nas preposições a regência, regência verbal, regência nominal, regência verbal, né, dos verbos, a regência nominal dos adjetivos e substantivos. Alguns substantivos e alguns adjetivos, eles pedem certas preposições após ele. Então, aqui a gente tem a preposição of, que expressa, né, posse, e a gente também tem os casos onde a gente vai ter esse tipo de regência. Nesse caso, ela bota uma das alternativas ali com esse caso de regência. Ó. A gente vai ter o surge. O surge, ele pede aí uma preposição específica. Que preposição é essa? É o off, surge off. A gente tem também, ó, o lack of. Ele pede, né, essa palavra pede essa preposição específica. O fear of, que é o medo de. A gente tem outras, por exemplo, ó, depend. A gente até viu isso em outros casos, ó, depend on. Então, são preposições específicas que certas palavras exigem. Então, apesar da gente ter essa preposição of, que expressa posse aí, ela, no caso aqui, né, quando ela vem depois de uma dessas palavras, elas não expressam caso possessivo, que é o que aconteceu aqui nessa questão. Aqui na letra C, nós temos o seguinte, ó. Eu falo que são as marcas registradas de um verdadeiro soldado. Na letra C, a gente tem sim essa preposição of com um sentido de posse, expressando posse ali. Já na letra D, a gente tem o surto. Só que surto, onda, essa palavra exige a preposição of, mas ela não expressa caso possessivo aí, tá? Então, a alternativa letra D não pode aqui. Nesse caso, a alternativa letra D está relacionada aqui à regência. Regência. Deixa eu botar aqui do lado, ó. Regência. Ficou feio. Horroroso. Tá? Então, esse surge off aqui, ele não expressa posse e sim está relacionado à regência. E aqui na alternativa a letra C, a gente fala que são as marcas registradas de um soldado. De um soldado, sim, eu expresso posse. Aqui, esses são os 4 casos de posse que você pode encontrar aí, né, na leitura do seu texto em inglês. E aqui a gente tem esse caso de regência, tá? Essa questão aqui é bem tranquila aí, né? Ela fala de casos possessivos, e você precisava só ter uma noção aí de regência verbal e regência nominal da língua inglesa, que são aquelas preposições específicas que certos verbos, substantivos e adjetivos pedem. Continuando, para a gente finalizar, nós temos aí a questão 49 e depois a questão 50, que ela é bem tranquila. Bom, vamos lá, só para a gente acabar logo, porque a gente já está aqui com 1 hora e 18 minutos de aula. Essa questão aqui é uma questão de preposições, tá? Vamos lá. Vamos lá, antes da gente ler, deixa eu só passar o bizu aqui das preposições. A gente vai ter as preposições in, on e at, e a gente vai utilizar essas preposições aqui dentro do texto. Quando a gente tem preposição in, a gente fala que algo está dentro de algumas delimitações, dentro de uma caixa, dentro da cozinha, por exemplo. Já a preposição on, eu falo que algo está apoiado.
apoiado. Então, algo apoia em contato ali com a superfície. Então, algo está apoiado na parede, algo está apoiado numa prateleira, algo está apoiado no teto, algo está apoiado sobre a mesa ali. Então, algo está em contato com uma superfície. Já a preposição at eu utilizo como referencial. Referencial, tá? Aí, por exemplo, eu falo o seguinte, ó, eu estou dentro da piscina. Se eu quero falar para a pessoa o seguinte, ó, eu estou conversando com uma pessoa no telefone e eu quero utilizar a piscina como referência, eu utilizo at. Agora, se eu quero falar que eu estou dentro da piscina, eu utilizo a preposição in. Então, ó, nesse caso aqui, o at como referencial significa que eu estou utilizando uma determinada localização ali como referencial para uma pessoa, para oferecer uma informação. Aí, né, o caso da piscina. Imagina que eu estou lá na piscina, se eu quero falar que eu estou dentro da piscina, eu utilizo ali in the swimming pool, dentro da piscina. Aí imagina que alguém me liga, eu estou lá dentro da piscina, porém eu quero te falar eu quero falar, né, para a pessoa que eu estou dentro da piscina, utilizando como Caraca, não, me bolei tudo, ó. Eu estou dentro da piscina, uma pessoa me liga. Aí eu quero falar para a pessoa que eu estou na piscina, porém como um referencial. Olha, a minha localização como referencial é a piscina. Então eu vou utilizar a preposição at, nesse caso, tá? In, dentro, at, referencial. Aí vamos lá, vamos resolver aqui essa questão de número 49. Bom, ele diz o seguinte, ó. Leia o texto e então escolha a resposta correta para preencher as lacunas. Tenha atenção com a coerência do texto, ó. Coerência do texto e as preposições que você deve utilizar ou omitir antes das frases, tá? Então, ó, ele fala aqui, ó, tenha atenção com a coerência. Por que coerência? Porque a gente vai ter aqui, ó, o at como referencial, on como apoio a superfícies e o in, tá? Por isso que ele fala para a gente ter atenção, principalmente aqui por causa do at, que a gente vai utilizar bastante aqui nessa questão. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Talento especial. Special Talent at the NCO Academy. Talento especial na Academia de Suboficiais ou Escola de Sargento das Armas. O subtenente não, né? O suboficial Gilson impõe respeito parado na porta da oficina de impressão da Academia de Suboficiais e preparado para cumprimentar os seus camaradas com um gentil sorriso. Ó, vamos lá, vamos parar por aqui, ó. Eu falo que o suboficial Gilson impõe respeito, ele está parado. Bom, ele está parado aonde? Repare, eu vou utilizar como referencial aqui, ó. Ele está parado na porta da oficina de impressão da Academia de Suboficiais. Nesse caso, como eu estou utilizando como referencial, ele está em uma determinada posição, eu utilizo a preposição at aqui. Aí ele continua, ó, ele sempre trabalha diligentemente, de forma diligente, na sua mesa. Aqui, pessoal. Aqui também eu estou utilizando ali, ó, como referencial. Não estou utilizando ali, por exemplo, como algo apoiado. Eu não estou falando que ele está trabalhando apoiado na sua mesa. Aqui eu estou falando que ele trabalha aonde? Eu utilizo ali, ó, na sua mesa, his desk, como referencial. Aqui também vou utilizar a preposição at, nesse caso, ó. Na sua mesa, com pilhas de papéis e um forte copo de café. Entretanto, por trás de portas fechadas, por trás de toda essa fachada disciplinada, existe um segredo, uma paixão por arte. Suas próprias obras de artes estão penduradas nas paredes de seu escritório, mostrando o seu talento notável como pintor. Ó, repare, ó, the walls. Eu falo que as suas obras de arte, as suas pinturas estão penduradas, estão em contato com o quê? Com as paredes. Então, ó, algo apoiado, algo em contato com uma superfície. E isso daqui, pessoal, é importante, aparece bastante, ó, on the walls. Isso aqui é comum, tá? Isso aqui na aula teórica aqui a gente já fala do walls, the walls. Deu walls, aí tá em contato na parede, tá penduradas na parede de seu escritório, mostrando seu talento como pintor. In his photos,
em seus aposentos, o suboficial Gilson, dedica todo o seu tempo livre à pintura. Pincéis e palhetas ficam, descansam ou estão meticulosamente organizados, dispostos na prateleira. Aqui também a gente tem um caso muito específico, que é o shelf. A gente vê bastante aí o shelf, tá? Shelf é prateleira, então eu falo que algo está em contato, algo está apoiado em uma prateleira, tá? Então, ó, os seus pincéis e suas palhetas estão meticulosamente dispostos na prateleira, on the shelf. Bem tranquilo isso aqui também. Bom, como as pessoas raramente o vê sem uniforme, ele surpreende a todos com o seu talento notável. Quando ele não está na barraca, aqui pessoal, eu na aula anterior falei que barraca era barracas, mas não, tá? Isso aqui é quartel. Quartel. Quartel, se eu não me engano é. Quartel, acampamento não, é quartel, basicamente. Ó. Quando ele não está no quartel, o suboficial está cursando, ó, está perseguindo um curso de artes plásticas. Está perseguindo, tá? Mas aqui é cursando. O sentido aqui passa é cursando. Está cursando belas artes, artes plásticas em uma faculdade local, se entregando à sua paixão. Aqui é a mesma coisa. Repare que eu utilizo aqui como um referencial. Eu não falo que ele está dentro ou eu falo que ele está apoiado. Eu falo que ele cursa belas artes em uma faculdade local, em uma universidade local ali. Então, de novo, eu utilizo et como referencial. E continua. Mais tarde, na noite, depois de um longo dia, o sargento Gilson, no caso aqui tá sargento, mas o suboficial Gilson, finalmente chega em casa, exausto, mas contente. Ele tira suas botas, relaxa na sua cadeira favorita e sonha com o próximo traço de seu pincel, que irá trazer sua imaginação vívida à vida, a sua imaginação vivaz à vida. Bom, aqui a gente tem a última lacuna, pessoal. A gente vai ter o seguinte, a gente tem um caso específico aqui também. Quando a gente tem verbos de movimento com a palavra home, a gente não vai utilizar preposições. Bom, como assim verbos de movimento? Então a gente vai ter, ó, return, nós temos return, nós temos o come, que é vir, return é retornar, o go, que é ir, ó, go. Nós temos o get, que é o caso que aparece ali, get. Nós temos o arrive, por exemplo. Quando a gente tem essas palavras com home, a gente não utiliza preposição, tá? Porque já está algo específico. Verbos de movimento. É home, tá? Isso aqui não é N, não. Vou botar grande para diferenciar. Home. Então, repare que eu tenho aqui, ó, um verbo de movimento, ó, gets. Esse gets aqui está no sentido de arrive, ó. Quando ele finalmente chega em casa, aqui a gente não utiliza nenhuma preposição. Tá? Então, quando ele finalmente chega em casa, exausto, mas contente, né, feliz, satisfeito, ele tira suas botas e relaxa na sua cadeira favorita. Tá? Então, uma questãozinha aí de preposições interessante. Aí, vamos lá. A gente tem a primeira preposição, que é o at. O on ali não faz sentido. E in the door também não faz sentido. A gente pode eliminar a letra A e letra D. A gente tem o at his desk. Aqui a gente utiliza como referencial. A gente pode ter letra B. A gente pode ter letra C? Não, porque ele não está trabalhando apoiado na sua mesa. E sim, estamos utilizando aqui nesse texto como referencial. E aqui na letra E também não pode. Não pode. Aí, e a gente continua. A gente fala que as suas pinturas estão penduradas. A gente pode ler A, C e D. As suas pinturas estão penduradas na parede. Os seus pincéis estão meticulosamente dispostos na prateleira. Ele cursa, né, belas artes em uma universidade local e ele chega em casa. Então, ó, repare, sem preposição, sim, confirmando aí que a gente tem a alternativa letra B, é a nossa alternativa mais adequada para essa questão, tá? Aqui, ó, o bizu tá aqui principalmente. Aqui é conceitos básicos.
de uso das preposições in, on, at. Eu já falei, né, do in, on, at na prova anterior, que eu falei ali sobre o tempo, tá? Quando a gente utiliza em relação a tempo, aqui eu falei em relação a local. Tá? Então, só preste atenção aqui. E, por último, questão do número 50, para a gente finalizar. Estamos aí com 1h30 de aula. Então, para a gente finalizar, ele diz o seguinte, ó. Leia a sentença. Soldados estão marchando como se suas vidas dependessem disso. Ó, repare que é o seguinte, ó. Eu tenho, ó, depend on. Ó, depend on. Essa preposição on aqui, ó. Essa preposição on, repare que não tem nada a ver com isso daqui. E sim, tem a ver com aquilo que eu falei, ó, de regência. Depend on. Depende, essa palavra depend, ela necessita que a preposição on venha depois dela aí, tá? É a regência nesse caso, ó. Interessante. Aqui a gente tem o sort of, que eu falei, e o depend on, que acabou aparecendo aí. Se você ler o texto com mais cuidado aqui, né? Voltar e dar uma lida em outros textos aí, você vai reparar que algumas palavras pedem preposições específicas. Aí vamos lá. Os soldados estão achando como se a vida deles dependesse disso. Ó. Identifique o verbo modal na frase, como se a vida deles dependesse disso. Bom, pessoal, aqui a gente não vai ter nenhum verbo modal. Quais são os verbos modais que a gente conhece? A gente vai ter ó, o can, could, nós temos o may, nós temos o might, nós temos o shall, nós temos o should, nós temos o will, nós temos o would, nós temos o, deixa eu botar aqui, para ficar combinando, of to, e nós temos também o must, acabei esquecendo do must, e o need. O need, ele é um verbo semimodal, tá? Então, esses são os verbos modais e os semimodais. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 verbos aí. Esses daqui são os principais. E o need, ele é um verbo semimodal. Ele pode funcionar como verbo comum em alguns casos. E em outros casos, ele pode funcionar como verbo modal aí, tá? Então, ó. Esses aqui são os verbos modais e a gente não tem a presença de nenhum desses verbos aqui dentro dessa frase, ok? Então, ó, lives não são verbos modais, as não são verbos modais, there não são verbos modais, on também não são verbos modais. Ó. Lives, verbo, esse as aqui, ó, é uma conjunção, esse there aqui é um pronome, esse on aqui é uma preposição e aqui, ó, nenhuma das alternativas acima tá certo. Chegamos na alternativa correta, alternativa letra E. Aí só presta atenção. 3 casos. Vou botar aqui, ó. Vocês anotam aí pra gente não perder tanto tempo. Vou botar só os exemplos. Os verbos modais, pessoal, eles sempre são seguidos por verbos no infinitivo sem o to. Então, se a gente tem, por exemplo, ó, we can to do, isso aqui está errado, ó. Repare que eu tenho um infinitivo, porém eu tenho um infinitivo com o to, e isso daqui não pode acontecer. Então, ó, verbos modais. Primeiro, verbos modais são sempre seguidos por verbos no infinitivo sem o to. Segundo, os verbos modais são invariáveis. Então, lembra lá no presente simples que a gente tem, quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, a gente precisa de uma desinência S? Ou quando a gente tem, por exemplo, o passado simples, a gente acrescenta o ed ali nos verbos regulares. Os verbos modais, eles são invariáveis. Quando a gente tem a terceira pessoa do singular ou quando a gente tem o passado, os verbos modais não mudam, tá? Então eu falo o seguinte, ó, she cans do. Isso aqui também estaria errado porque a gente tem essa desinência S aqui no verbo modal, isso não pode acontecer. E por último, os verbos modais, eles são verbos auxiliares, então a gente não precisa de outros verbos auxiliares para formar perguntas e interrogativas. Por exemplo, eu não vou ter o seguinte, ó, do you can do that? Você pode fazer aquilo? Repare que eu tenho a presença do verbo auxiliar do e a presença do verbo modal can aqui. Isso aqui está errado. A gente vai formar a pergunta se da seguinte maneira: Can you do that?
You do that. Não, vou botar do não para vocês não confundirem. Vou botar read. Porque esse do ali era o verbo principal. Vou botar read, senão vocês confundem. Can you read that? Tá, read. Vocês podem ler aquilo? Vocês podem ler aquilo? Vou só botar o read aqui para não confundir vocês. Caso vocês não saibam, claro. Porque o read, nesse caso, o do que estava aqui nesse lugar era um verbo principal. Aí, ó, então repare, ó, eu tenho a presença do do, que não pode aqui, com o can. Mesma coisa para a negativa. I don't can. Por exemplo, read that. Isso aqui está errado, isso aqui é um absurdo. Não pode ter a presença do don't com o verbo modal. Aí, tá? Então, fica assim, ó. I can't cannot read that. Eu não consigo ler aquilo. Eu não consigo ler aquilo, tá? Então, ó, os verbos modais são verbos auxiliares, então eles não precisam de outros verbos auxiliares para formar interrogativas e negativas. Tá? Então, só anota isso daí que é importante. A gente viu aqui, né, já que falou de modal, a gente dá uma revisada aí sobre os verbos modais. Os verbos modais que a gente tem vai ser esses daqui, ó. Can, could, may, might, shall, should, ought to, will e would, e must. Aí só toma cuidado com o ought to, pessoal. Esse to aqui, ó, já é parte do verbo modal e não do verbo aqui, tá? Do verbo no infinitivo com to. Esse to já faz parte do verbo modal, tá? Então só presta atenção aqui, ó. Toma cuidado com ele aqui, que é o off to. Com isso, a gente chega na alternativa letra E. Bom, pessoal, a gente teve aqui essa questão, ela é um pouco... Essa questão não, né? Essa prova ela foi um pouco mais extensa, né? Em relação ali à quantidade de textos e o tamanho dos textos aí, mas nada fora do padrão. A parte gramatical estava bem tranquila aí. A parte de vocabulário também. A gente viu aí questões de preposições, questões de modais, que abordava, né, ali sobre os modais, apesar de não ter aparecido. A gente tem aqui ó, questões de regência e caso possessivo, uma questão interessante sobre pronomes, questões de artigos, que é comum aparecer. Essa parte aqui é de vocabulário, bem semelhante também lá às provas das PSEX, que gosta de botar questão de vocabulário. Isso daqui, muito interessante, vocês precisam gravar isso daqui é importante. A gente também tem aí, ó, os tempos verbais. Preste atenção aos tempos verbais, vocês precisam estar ligados aos marcadores temporais. Aqui a gente tem aqui uma questão puramente de interpretação de texto e aqui uma questão de plural dos substantivos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deu para falar de bastante coisa aí. Dá para notar, né, um padrão, né, de como as provas da ESA vêm cobrando, né, as matérias de inglês, tá? Então, questões de plural, questões de plurais, né, formação de plural, tempos verbais, comparativos e superlativos, artigos costumam aparecer, pronomes também costumam aparecer aí e preposições, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês em uma próxima aula. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.